O Desaparecimento do Universo, capítulo 10, Curando os Doentes. A aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. E isso é assim para a cura em todas as formas. Fiquei interessado em cura espiritual e durante os meses seguintes estudei o que o curso tinha a dizer sobre isso. Um curso em milagres não usa o termo cura espiritual porque diz que toda doença e cura são feitas pela mente. O termo em si é válido porque pode se referir àquilo com que a mente escolhe se identificar. Eu não sentia que a cura espiritual era um dos meus dons particulares e não tinha intenção específica de tentar curar a doença. Entretanto, o assunto ainda me fascinava e sabia que iria querer conversar sobre isso com meus professores quando eles voltassem. Então, em um dia de agosto, no Maine, quente e com brisa, Arthur e Porchat apareceram mais uma vez na minha sala de estar. Ri alegremente quando os vi. E o Arthur, vamos fazer um passeio rápido. Fizemos alguns pequenos truques sobre o tempo com você durante nossa segunda visita. Hoje vamos nos divertir um pouco com o espaço. Você está pronto? E o Gary, pronto para quê? Uma nota aqui. Naquele mesmo instante, fiquei chocado em ver que estava em um lugar completamente diferente da minha sala de estar. Em vez de estar sentado na minha poltrona, eu agora estava sentado em alguns degraus de cimento em frente a um prédio. Reconheci imediatamente que estava em Portland, na costa do mar, a mais ou menos 48 quilômetros da minha casa. Tinha passeado muitas vezes com Karen naquela cidade nos últimos anos. Arthur e Porchat estavam sentados ao meu lado, um de cada lado. Eles se levantaram e me fizeram segui-los. E o Arthur, bem enlouquecedor por uma primeira vez, não é? E o Gary, vocês devem estar brincando comigo. Nós estamos mesmo aqui? Quer dizer, com certeza parece real. E o Arthur, existe uma citação do curso que nós já parafraseamos. Viajas apenas em sonhos, enquanto estás a salvo em casa. Bem, isso é verdadeiro para todas as suas viagens. Todas elas são uma projeção da mente, assim como tudo mais. É tudo um sonho, e aquele corpo com o qual você geralmente parece viajar não é mais real do que esta pequena cidade histórica. Mais uma nota. Caminhamos um pouco, o que me ajudou a me ajustar à surpresa dessa experiência súbita, incrível, do transporte da mente. Depois, Porchat recomeçou a conversa. Porchat, na verdade, não viemos aqui para falar sobre tempo ou espaço. Sabemos o que você quer discutir conosco hoje. Existe uma conexão interessante entre o lugar onde estamos agora e o assunto da cura. Nesta mesma rua, em 1863, uma mulher sofredora, cujo nome estava para se tornar Mary Baker Eddy, foi carregada para cima por um lance de escadas para seu quarto de hotel. Mary tinha uma doença terrível na coluna vertebral e havia estado doente pela maior parte da sua vida. Ela veio a Portland porque ouviu falar algo, através do diz espiritual, sobre um cavalheiro chamado Phineas Kimby, um pioneiro da mente brilhante, mas obscuro. A combinação de perguntas investigatórias e hipnose que Kimby estava usando não era muito diferente do método catártico usado depois por Sigmund Freud e seu parceiro Joseph Breuer. Antes de Freud continuar por conta própria e desenvolver o método da livre associação, que foi o início da psicanálise. Kimby mudou a atitude de Mary, abrindo seus olhos para o fato de que todas as doenças são da mente e não têm nada a ver com o corpo. Infelizmente para Mary, Phineas estava perto do final da programação daquela encarnação e logo faleceu. Ela aí teve uma recaída, mas as sementes estavam plantadas. Mais tarde, ela se tornou a fundadora da ciência cristã. Ela também percebeu que a doença não tem nada a ver com Deus. Uma de suas citações favoritas da Bíblia era: uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Em outras palavras, apenas o bem pode vir de Deus, e tudo mais é feito por você mesmo. Embora, ao contrário do mito popular, isso de fato não seja feito nesse nível. Vamos acrescentar outro aspecto ao fato de que sua vida é autodeterminada. A doença não é pessoal, você pode achar difícil de acreditar, mas a doença não é feita por você neste nível. Essa é apenas outra razão pela qual ninguém deveria se sentir mal se ficar doente. Você não escolhe o câncer neste nível mais do que um bebê escolhe ser deformado. A doença foi feita pela mente em um nível mais amplo e está sendo ensinada aqui de maneira predeterminada. Você pode entrar em contato com o seu poder de escolha e, portanto, ter uma influência enorme sobre se sentir
se vai sentir dor ou não, e algumas vezes reduzir ou eliminar seus sintomas físicos. Digo algumas vezes porque, a menos que você seja um mestre, nem sempre vai ser bem-sucedido. E se for isso, não o tornará necessariamente um mestre. Além disso, é a mudança na sua mente e seu resultado sobre a maneira como você vê, como você se sente, que é a coisa mais importante. Só de brincadeira também vamos falar um pouco sobre o efeito que você pode ter sobre os outros, mas primeiro vamos voltar para sua casa. Uma nota. Estávamos lá em um instante e minha mente estava zumbindo. Vamos colocar um quadrinho aqui que é de importância. Você não escolhe o câncer nesse nível, mais do que um bebê escolhe ser deformado. A doença foi feita pela sua mente em um nível mais amplo. E a puxar, você está bem? E o Gary, sim, isso foi incrível. Foi a viagem mais louca que já fiz e foi instantânea. E a puxar, você terá muito tempo para pensar sobre isso. Cada localização de tempo e espaço que contempla é projetada pela mente que está fora do tempo e do espaço. É possível entrar em contato com essa mente. A melhor maneira de fazer isso é eliminar as barreiras que bloqueiam sua consciência. Todos os aspectos da cura contribuem para remover essas barreiras. Então, hoje vamos falar sobre doença e cura. E o Arthur, lembre-se de que estamos falando sobre níveis aqui. Não estamos dizendo que você não é responsável por sua experiência ou que não escolheu o roteiro em outro nível. Estamos dizendo que tem que entrar em contato com seu poder para escolher de onde atualmente pensa que está. Isso também é verdade quando está curando outros. Você nunca se une com seus corpos e nunca pede ao Espírito Santo para curar o corpo. O corpo doente ou saudável é apenas um sonho, como o curso ensina em relação a todos os aspectos de se unir com o sonhador do sonho. Escolhe outra vez o que queres que ele seja, lembrando-te de que cada escolha que fazes estabelece a tua própria identidade, assim como tu a verás e acreditarás que és. Agora, vou lhe dar a regra número 1 de todos os tempos quando se trata de da cura espiritual. Isso não tem nada a ver com o paciente. Toda cura é resultado de algum tipo de perdão. Todo perdão leva à autocura. E o Gary, então, quando se trata de curar os doentes, na verdade, isso é sobre perdoar meu próprio sonho e perdoar a mim mesmo por sonhá-lo. E o Arthur, sim, como suplemento para a psicoterapia, coloca enquanto fala sobre como o curso vê a cura na psicoterapia. O processo que acontece nesse relacionamento é de fato aquele no qual o terapeuta diz no seu coração ao paciente que todos os seus pecados foram perdoados, junto com os seus próprios. Qual poderia ser a diferença entre cura e perdão? E o Gary, certo? Então, quando J disse ao homem paralítico no livro de Marcos, seus pecados estão perdoados e o cara se levantou e andou, J estava demonstrando que a cura e o perdão são o mesmo. É claro que as pessoas ficaram assustadas e entenderam que J estava fazendo algo que apenas Deus deveria ser capaz de fazer, isto é, perdoar os pecados do homem. Eles não entenderam o ponto. E o Arthur, muito bom. E o Gary, isso quer dizer que eu deveria ver a doença na outra pessoa como meu próprio pedido de ajuda? E o Arthur, sim, você tem a chance de ser curado em sua mente ao perdoar aquela pessoa. E o Gary, parece um pouco egoísta usar as dificuldades de outra pessoa como minha maneira de ir para casa. E o Arthur, pode parecer egoísta, mas é na verdade altruísta. E o Gary, o que isso quer dizer com isso? E o Arthur, no final das contas, o perdão está dizendo que nem você nem a pessoa que parece estar doente de fato existem separadamente de Deus. Portanto, vocês dois estão livres. Além disso, essa é a única maneira de você ser livre. Está tudo certo em querer liberdade, e a saída é ver vocês dois como inocentes. E o Gary, poderíamos dizer que um grande curador espiritual como Joel Goldsmith, por exemplo, precisa ter entrado em contato com a ideia de que as pessoas pensam que são culpadas ou sem valor de alguma forma e que a maneira de curar é através do perdão. E o Arthur, sim, todos os curadores espirituais podem não articular isso do mesmo modo, mas a santidade que vem do amor incondicional e do perdão é essencial. Em alguns casos, isso dispara algo na mente inconsciente do paciente, um reconhecimento de que ele é de fato inocente e foi perdoado por Deus. Obviamente, a mente do curador está sendo curada, ao mesmo tempo porque existe, na verdade, apenas uma mente. Não existe paciente, não na realidade. O sonho não está sendo sonhado por outra pessoa. Lembra-se?
E o Gary, ah, sim. E o Arthur, a propósito, J curou mesmo aquele homem, como foi descrito em Marcos, depois de dizer, seus pecados estão perdoados. Ele também disse, que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele não quis dizer apenas que ele tinha essa autoridade, mas que você também tem. Você não parece ser um filho do homem neste nível? Entretanto, é realmente Cristo. É claro que na realidade não existe algo como pecado, e J não perdoou os pecados para torná-los reais. Sua atitude era de que todos no sonho são igualmente inocentes, porque é apenas um sonho. Continuamos este mesmo capítulo em cenas do próximo.